O evangelho de hoje nos fala de uma visita que chegou sem que as pessoas esperassem. Às vezes nós estamos acostumados a receber visitas programadas, como essa que eu estou fazendo hoje aqui. Vim especialmente, a Aratuba para esta celebração. Vocês já sabiam que eu viria. Porém, às vezes uma visita chega sem esperar. E nem sempre nós estamos prontos com um cafezinho, com um bolinho ou com algo parecido para receber essa pessoa que vem. Pois bem, veio uma visita à casa da Virgem Maria. Não sei se vocês sabem, naquela visita, o anjo vai encontrar uma jovem. As jovens em Israel se casavam entre 13 e 14 anos. Portanto, aquilo que nós ouvimos no evangelho de hoje, narrado por São Lucas, é a história de uma jovenzinha mesmo, que devia ter entre 12 e 13 anos de idade, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. E o que vai acontecer naquele momento? Aquela jovem vai, naturalmente, ficar profundamente admirada com essa visita. Ela não esperava que o anjo lhe chegasse. Ela não esperava, que algo diferente acontecesse em sua vida. Ela estava sendo preparada por um casamento. Aliás, ela já estava, inclusive, noiva. E, de repente, vem um anjo e lhe diz uma palavra que ela não esperava. E o anjo lhe aparece para dizer algo incrível. Ele diz para ela, Haire Maria, que haritomene. Essa palavra original que aparece no nosso evangelho, que a gente traduziu como Ave Maria cheia de graça. Mas a palavra haritomene, que haritomene, tem um significado muito maior do que aquilo que nós chamamos cheia de graça. Porque essa palavra significa explosão de graça. Olha que bonito, O anjo vai dizer isso para a Virgem Maria. Explosão de graça, para significar que ela não era apenas cheia de graça, era muito mais do que isso. Era uma explosão. Keritomene, para a língua grega, significa quando a gente coloca água em um copo e a água transborda e cai para o lado de fora. Isso se chama keritomene. Keritomene significa pegar, uma bola de soprar, uma bexiga, não sei como vocês chamam por aqui, e você sopra, e de repente, pá! Explode. Keritomene. Ou seja, ele quis dizer que ela era um transbordamento de graça. Ela era verdadeiramente especial. E é fundamental que a gente entenda isso para entender a função dessa jovem em toda a história da salvação. Dentre todas as mulheres, dentre todas as possibilidades, Deus escolheu a Virgem Maria. E quando Deus faz essa escolha, Ele faz por uma jovem que morava lá no norte de Israel, uma região totalmente esquecida. Ele faz a escolha por uma jovem pobrezinha, que entendia somente a vida daquele lugarejo onde ela vivia. Quando Deus faz uma escolha, Ele escolhe os pequeninos, porque somente os pequeninos têm a coragem, de colocar todo o seu coração cheio de fé para acolher Deus. Eles sabem que a única riqueza que eles têm em suas vidas é, inegavelmente, a graça que vem do Senhor. E por causa disso, Deus fez uma escolha. E a escolha que Deus fez foi por aquela jovem pobrezinha, esquecida, em um lugarejo perdido lá, porque ninguém certamente iria ali para escolher aquela jovem para outra coisa. Pois bem, o anjo aparece. E é bonito o que acontece a partir desse momento. O anjo diz para Maria que ela vai ficar grávida. E a resposta que ela dá, como se fará isso se eu não conheço o homem? Ou seja, eu não sou casada, eu não me deitei, nem me deitarei com nenhum homem. Que história é essa que você vem me dizer? E é bonito aquilo que o anjo diz para a Virgem Maria. É um primeiro Pentecostes, se assim eu posso falar, dentro do Novo Testamento. Ou seja, ele vai dizer que o Espírito Santo virá sobre ela. E a sombra desse Espírito vai cobrir a sua vida, o seu corpo, a sua alma. E a partir daquele momento, por uma graça especial, ela ficará, grávida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eis a grande bênção, eis aquilo que Deus está reservando para a vida, não apenas daquela jovem, mas de toda a humanidade.
E é fundamental que nós entendamos, porque Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Esse é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. No antigo Israel, quando as jovens casavam, elas eram preparadas para aquele primeiro momento que nós chamamos de lua de mel. E as jovens, naquele momento, elas eram de algum modo violentadas pelo seu marido, porque não havia nenhuma preparação. A jovem apenas ficava deitada e o jovem, para mostrar a sua masculinidade, tinha que tirar sangue daquela jovem. Era assim que acontecia. E, portanto, quando ele conseguia tirar a jovem o sangue daquela jovem, significava dizer que ela era virgem e que, portanto, o prêmio era dele, porque ele havia comprado junto com seu pai aquela jovem para a sua família. E a partir daquele momento, aquela jovem já não mais pertencia à família do seu pai, mas ela era patrimônio daquele com quem ela havia se casado. Resultado, se Jesus tivesse uma participação masculina no momento da concepção, a Virgem Maria seria violentada. E Jesus teria nascido propriamente de um estupro. Claro que era da tradição daquele povo, não é? Do Antigo Testamento. Porém, Deus tirou todo o masculino dessa participação, porque naquele período o masculino significava força, vigor, violência, né? De algum modo, apropriação do outro. Deus tira isso. Jesus não nasceu de uma violência. Jesus nasceu de um amor de Deus. Jesus não veio a esse mundo através da força do masculino anterior que maltratava as mulheres, mas Jesus veio através da delicadeza de Deus, porque desceu sobre a Virgem Maria aquilo que nós chamaríamos até mesmo de uma Shekinah. A mesma coisa que acontece aqui nesse momento, não é? Em Aratuba, através dessa névoa que desce sublime sobre nós, delicada, fazendo com que a gente se sinta bem por esse ventinho que toca não apenas o nosso corpo, a nossa face, mas toca também a nossa alma. E ali, a partir desse momento, Jesus será concebido pela força do Espírito Santo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem Maria se abre à obra de Deus. E eis a grande graça quando nós entendemos os projetos de Deus em nossa vida. O filho da Virgem será chamado aquele que veio para salvar todos os homens. E nesse sentido, a história da Virgem Maria vai ser bem diferente da história de Eva, que havia acontecido anteriormente. Afinal de contas, não é? Eva havia perdido o paraíso. A Virgem Maria resgata para nós o paraíso perdido. Se apareceu, não é, no passado, na vida de Eva, não é, um anjo decaído que nós chamamos de demônio, o que aparece na vida da Virgem Maria é o anjo Gabriel. É bonito igualmente perceber, não é, que o filho da Virgem vai salvar todos os homens, ao passo que o filho de Eva, não é, Caim, matou o seu irmão. É uma história totalmente nova. É o resgate de uma vida para nós. É uma vida colocada à disposição de todas as pessoas. E é uma vocação que demonstra para nós uma abertura total para Deus. E Deus se alegra pelo que vai acontecer depois, que nós celebraremos naturalmente daqui a alguns dias, pela graça do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do seu nascimento. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Evangelho que nós acolhemos em nosso coração nos remete para a festa que nós estamos celebrando no dia de hoje, a festa de São Francisco de Paula. Quando nós olhamos a vocação que vocês conhecem e a história desse homem, nós entendemos que, tão jovem, Deus lhe aparece. Não visivelmente, como aconteceu por uma graça especial, vida do céu na vida da Virgem Maria, mas ele foi capaz de entender Deus que falava ao seu coração e lhe pedia algo novo. Ele foi capaz de entender que Deus desejava para ele algo profundamente exigente, porque às vezes nós imaginamos que foi fácil para a Virgem Maria. O que aconteceu não foi não. Ela podia ter sido expulsa de casa, ela podia ter sido colocada em um lugar péssimo, como antigamente se fazia com as jovens que se perdiam numa linguagem antiga, ou seja, que perdia a sua virgindade.
ela podia ter sido abandonada por sua família, mas Joaquim e Ana absolvem a Virgem Maria com aquele projeto dentro de sua casa. E depois de tudo aquilo que aconteceu, e nós sabemos que é a continuação do evangelho de hoje, ela vai ter que subir para a região montanhosa, né, tendo que aguentar 140 quilômetros para visitar sua prima Isabel. A gente sabe o quanto a Virgem Maria sofreu até mesmo no dia do seu parto, porque não havia lugar. Jesus vai nascer, né, no lugar onde ficavam os animais. Nós sabemos quanto sofrimento ela teve pela rejeição que fizeram com a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos, não é, quanto ela sofreu diante da cruz, não é, do seu Senhor. Porém, ela acreditou no projeto de Deus, foi até as últimas consequências. E é isso mesmo que acontece na vida de São Francisco de Paula. Ele foi um homem que entendeu o que Deus queria da sua vida, e era algo exigente. Ele entendeu que era preciso se esvaziar totalmente de determinadas certezas que em nada agradava o seu coração, nem o coração de Deus, para viver as alegrias e as realidades de um Senhor que desejava para ele algo exigente, mas algo que mudaria a vida de tantas e tantas pessoas. Porque através daquilo que alguns talvez chamassem exageros, né, pelos jejuns, pelas roupas maltrapilhas que ele usava naquele momento, não é? Por seguir o exemplo, não é, de São Francisco de Assis, não é, de tantos outros santos, mas aquilo era um sinal para a sociedade do seu tempo para dizer: vocês estão preocupados demais com aquilo que é material, vocês estão preocupados demais com aquilo que despeça a cabeça de vocês. Vocês estão preocupados demais, não é? Esse era o exemplo de São Francisco de Paula, né? Com aquilo que vai passar. Busque aquilo que é eterno, busque aquilo que é bom, busque aquilo que fica. É esse o exemplo do grande santo. E ele disse isso, não é? Não exigindo que o outro vivesse como ele vivia, mas através daquele exemplo, tantas e tantas pessoas foram se convertendo a Jesus Cristo. Inclusive homens poderosíssimos, reis se converteram, não é? E mudaram de vida. Ele ensinou através do acolhimento aos mais pobres, não é? Que nós precisamos perceber que na sociedade onde nós vivemos existem pessoas invisíveis que nós sequer desejamos olhar para o rosto. Ele mostrou, não é, para nós a beleza de perceber também que através do rosto daquele irmão que necessita, nós enxergamos o próprio rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos disse que nós o acolheríamos nos mais pobres, naqueles que estavam sofrendo, naqueles que estavam presos, naqueles que estavam, né, nos mais diferentes locais, sem serem percebidos, que nós o acolheríamos quando nós acolhemos uma criança. Ele disse, não é, afinal de contas, que ao recebermos uma criança, é a mim mesmo que vocês estão recebendo. E naturalmente, a forma mais próxima que nós temos está, não é, diante de Deus, é recebê-lo em nosso coração, através da Santa Eucaristia e através da oração que sabemos que fazemos e que podemos fazer, porque é a própria presença do Senhor. Foi isso que viveu São Francisco de Paula, de uma forma tão simples, tão sublime, sem exigir nada do outro, mas apenas pregando pelo próprio testemunho. Porque afinal de contas, o que arrasta as pessoas para o caminho do bem não é tanto aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente vive. O que faz com que as pessoas creiam verdadeiramente em Jesus Cristo não é porque nós sabemos muitas coisas sobre aquele que é o Senhor, mas é pelo nosso próprio testemunho de vida, que se dá nas coisas mais simples dessa vida. Em um bom dia que a gente dá para alguém, em um abraço que a gente dá para um outro, em um sorriso que a gente dá para alguém que está precisando da nossa presença, em um coração despojado, fazendo com que a gente supere aquilo que de algum modo prende a gente, né, em correntes e nos faz não ir adiante no projeto de Deus, ao passo que livres e sempre cada vez mais livres, nós podemos servir ao Senhor, servir aos irmãos e construir um caminho de verdadeira felicidade que somente Deus pode nos dar, que somente Jesus pode realizar em nossa vida pela graça do Espírito Santo. Eis a grande beleza da vida e da obra, não é, da Virgem Maria. Eis a grande obra realizada igualmente
na vida desse homem, que a exemplo da virgem, queria apenas Deus. Colocou toda a sua vida à disposição dele, caminhou, não é? Com vigor, apesar das dificuldades, para realizar o projeto que Deus desejava verdadeiramente para a sua existência. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim que nós entendemos a vida quando nós acolhemos a vida. Do dia da sua concepção, como aconteceu agora com a Virgem Maria, até o dia, não é, da sua morte natural. Eis o grande projeto de Deus. A Virgem estava presente naturalmente na concepção, porque ela abriu, né, a sua vida para receber Jesus Cristo, mas ele estava lá quando Jesus, infelizmente, foi crucificado, mas viu a sua ressurreição. Eis a graça daquele que passa da cruz para a ressurreição, da tristeza para a alegria, de um projeto que aparentemente pode ser apenas de homem, para que a gente entenda o projeto divino em nosso coração, em nossa existência. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, como um tema, não é, que foi, né, durante todo esse período meditado, tão trabalhado por tantos sacerdotes, por todos aqueles que meditaram a beleza, não é, daquilo que nós estamos celebrando, aqui está a graça de Deus. Não é? Se abrir a vida nossa, a vida dos irmãos, lutar para que a gente possa ter uma sociedade que acolhe os seus filhos e não os mata, fazer com que a beleza da existência humana, querida por Deus, não é, desde o passado, lá quando Eva ficou grávida, mas de um modo especial em Jesus Cristo e pelo exemplo da Virgem Maria, fazendo com que nós sejamos capazes de sermos homens e mulheres que se abrem àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Homens e mulheres que pregam a vida pelo próprio testemunho. Homens e mulheres que se abrem ao projeto de Deus, que é de vida, que é de amor, que é de solidariedade e que é da mais profunda graça. Que, portanto, seja esse o nosso projeto e que a vida de Deus reine em nossa vida, para que, a exemplo da Virgem Maria e de São Francisco de Paula, a gente consiga verdadeiramente realizar o projeto de Deus em toda a nossa existência. E para concluir, em meio a essa graça que agora desce do céu sobre nós, que é essa chuva, não é? A gente vai dividir o guarda-chuva ao irmão que está ao nosso lado, buscar também abrigo, pode ser inclusive debaixo de uma cadeira, não é? Que a gente possa agora, não é, viver essa grande beleza através de uma historinha também que eu gostaria de contar para vocês, para concluir essa minha meditação. E a historinha vai nos dizer o seguinte: uma senhora estava cuidando do seu jardim diante de sua casa. Pois bem, quando ela estava ali, bem feliz, cuidando desse jardim, apareceram 3 homens. E ela ficou admirada com aqueles 3 homens. Um parecia ser muito rico, o outro parecia ter se dado bem na vida, e um terceiro parecia ser muito bom. Por perceber que aqueles homens não lhe fariam mal, aquela mulher continuou conversando ali com eles, né, diante do seu jardim, naquela casa que era bem pobrezinha. Pois bem, depois de um certo tempo, ela disse para aqueles homens: olhe, vocês não querem entrar? Eu sou pobre, mas eu posso lhe fornecer pelo menos um cafezinho. Entre, vocês vão gostar do cafezinho que eu vou lhe preparar com bolacha Maria. Pois bem, quando ela disse isso para eles, aquele homem que parecia ser muito bom, disse para aquela mulher: minha senhora, eu peço desculpas, mas nós não podemos entrar em sua casa. Não é? Nós só podemos entrar se o seu marido estiver aí. Ele está? Então, aquela mulher disse: não, ele saiu com a minha filha, que tem apenas 7 anos de idade. Foram visitar, não é, uma família aqui que está passando necessidade, mas voltam daqui a pouco. Então, os 3 homens disseram: nós só podemos entrar depois que seu marido voltar. E ficaram ali batendo papo. Meia hora depois, finalmente o marido chegou. Mas o marido, não é, entrou pelas portas dos fundos com a filha. E ela disse: olhe, meu marido acaba de chegar. E eu vou lá perguntar, não é, pedir autorização,
que vocês estão, exigindo. Pois bem, ela foi até a cozinha, porque era lá que o marido estava com a filha, e disse: meu bem, tem 3 homens aí na porta. Um me parece ser muito bom, o outro me parece ser muito rico, e o outro me parece ter se dado bem na vida. Eu pedi para que eles entrassem aqui em casa para um cafezinho, mas eles não aceitaram. Eles exigiram que você desse licença. E o marido falou: ah, meu amor, por favor, é preciso licença para entrar numa casa pobre como a nossa? Vai lá e chama esses homens. Pois bem, o que aconteceu? Nesse exato momento, ela foi até a porta e disse: olhe, meu marido chegou e deu autorização, vocês podem entrar. Mas o que estava na frente disse: minha senhora, eu peço desculpas, mas somente um de nós pode ingressar em sua casa. Eu me chamo Amor. Esse meu amigo aqui se chama Riqueza. E esse outro meu amigo se chama Êxito. Somente um de nós pode entrar em sua casa. Então, vá lá e pergunte ao seu marido qual de nós 3 vai entrar em sua casa. A mulher entrou alegre e feliz e disse: meu bem, aqueles homens têm nome. O que me parecia ser muito rico se chama Riqueza. O que me parecia ter se dado bem na vida se chama Amor. E aquele que eu vi que era muito bom, se chama, o que tinha se dado bem na vida se chama Êxito. E aquele que eu vi que era muito bom se chama Amor. Mas somente um deles pode entrar aqui em nossa casa. Qual dos 3 nós vamos convidar? O marido disse: ah, mulher, até parece que você é burra, chama logo a Riqueza, você esqueceu que a gente tem um bocado de dívida aqui para pagar e vamos mudar toda essa nossa casa, aliás, a gente vai sair daqui. Ela disse: não, eu quero que entre o Êxito, porque se a gente tiver êxito em tudo que a gente fizer, riqueza vai ser apenas mais uma coisa que a gente vai ter. E ele disse: não, vai chamar a Riqueza. Ela disse: não, eu vou chamar o Êxito. E ficaram assim durante muito tempo e começaram a brigar. No meio de toda aquela confusão na cozinha, a filhinha de apenas 7 anos disse: papai, mamãe, eu nunca vi vocês brigarem. O que é que está acontecendo aqui agora? A Riqueza e o Êxito não entraram aqui em casa e vocês já estão brigando. Imagine quando os 2 entrarem. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que a gente convide o Amor. Porque se o Amor entrar aqui na nossa casa, nós vamos lutar juntos e a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente deseja. E os pais ficaram admirados com a sabedoria daquela garotinha que tinha apenas 7 anos de idade. Pois bem, o marido disse para a esposa: vai lá e chama o Amor para entrar. A mulher então foi até a porta e disse: Amor, você foi o escolhido. Entre em nossa casa. Mas, para a surpresa daquela mulher, o Amor começou a entrar. E logo atrás veio a Riqueza e o Êxito. E ela disse: olha, não estou entendendo nada. Toda vez vocês vêm com uma coisa diferente. Vocês não disseram que apenas um podia entrar em nossa casa? Como é que os 3 estão entrando agora? Então, o Amor que estava na frente falou: minha senhora, se a senhora tivesse escolhido a Riqueza, somente a Riqueza entraria em sua casa. Se vocês tivessem escolhido o Êxito, somente o Êxito entraria em sua casa. Mas como vocês escolheram o Amor, quando o amor de Deus ingressa na vida de alguém, todos os outros dons e graças ingressam com ele. E aquela família foi feliz porque escolheu o amor. Meus irmãos e minhas irmãs, foi isso que escolheu a Virgem Maria. Foi isso que escolheu São Francisco de Paula. E por isso, para sempre, o amor reinou na vida dos 2. Que a gente faça a mesma escolha e tenhamos certeza, graças e dons nos serão dadas por acréscimo. Que assim seja.